O que diabos é Homestuck e por que que tem 8.000 páginas? Eu não sei se eu li isso certo, porque em inglês eu sou Brasil, Ziu. Mesa Rabiscada, com o nome do canal. Seu nome é Adubinho, um vaso de planta que ganhou vida. No momento, ele está concentrado, tentando entender o que está acontecendo nessa página, repletas de imagens estranhas e diálogos confusos de Homestuck. Que porra é essa? Por que essa comic é tão confusa? O que você tá fazendo? Lendo Homestuck, mas não tô conseguindo entender nada. Não é só dropar? Eu não posso simplesmente dropar. Eu já li mais de 7.000 páginas. Não dá pra parar agora. Ah, então 7.000 continua, páginas? ué. Esse é o problema. A história de Homestuck é legal, mas o criador gosta de complicar tudo. Então quando eu tento entender essa história, eu sou obrigado a ter que procurar no Wikipedia. E o que você está fazendo? Esse que você está vendo agora é o Vestino. Ele tem um cabelo semelhante de um brócolis e usa uma faixa cobrindo seu rosto. Ele poderia estar jogando outros games, mas ele prefere passar o seu tempo jogando F-Bound pela sua 90ª vez. Zerando F-Bound. E você só joga isso? Às vezes sim, e já que você tá tão nervosinho com essa história complexa, você poderia simplesmente fazer um vídeo tentando deixá-la mais simples de entender, não é? Vai que você consegue convencer algum doido a ler isso. É uma boa ideia, mas antes eu vou perguntar para meus amigos se seria uma boa ideia fazer um vídeo de Homestuck. Parece uma ótima ideia de se fazer. Galera, vocês querem um vídeo de Homestuck no canal? Não, Homestuck é coisa de bananão. Moleque, tu é lixo. Eu tô escolhendo dinheiro ou amizade. Porque se tu fizer, eu não quero mais amigo, não. Então vou fazer vídeo. Eu acho que é um sim. Eu conheci Homestuck como a maioria das pessoas, que foi por causa de um vídeo de Homestuck, que no fundo tocava uma versão antiga de Megalovania. E eu achei tão estiloso o traço que eu pensei, por que não ler? Então por curiosidade... Eu conheci Homestuck por um monte de gente falando mal disso no Twitter. Não sei se é a melhor maneira de se conhecer. Eu fui pesquisar no YouTube por vários vídeos explicando o que é Homestuck, só pra ver se era bom. Só que no ano que eu pesquisei isso, a maioria dos vídeos explicava de um jeito chato ou explicava de uma forma inteligentona. Aí eu pensei, porra, eu tenho que fazer PhD em física quântica para entender essa comic, então eu acabei dropando. Mas anos depois eu fiquei xeretando na internet, e de vez em quando eu encontrava alguns vídeos ou fanarts foda de Homestuck e também cosplays. O Drake até chegou a conversar com um fã de Homestuck no Amigo, então eu acabei resolvendo dar uma segunda chance. Então esse vídeo vai servir para aquelas pessoas que não conhecem a webcomic e também para aquelas pessoas que conhecem, mas não tiveram paciência de ler, porque é muito complexa ou porque desistiu de continuar. Eu nem sabia o que era pra ler isso. Pra mim, Homestuck era tipo uns OC de alguém, uns personagens de alguém. Ou algum tipo de jogo. Sinceramente, eu não tinha ideia até esse momento de que isso tinha páginas, que era um quadrinho que eu devia ler. Eu também nunca fui atrás, mas né? Tem 8.000 páginas, então eu e o Vestino vamos tentar explicar de uma forma mais simples e coesa, para não ficar perdido numa roda de amigos, quando o assunto é falar de Homestuck. E só pra finalizar, não que alguém tenha algum amigo que fale sobre isso. A minha, por ter feito essa thumb. Então se você estiver procurando por alguém que faz uma thumbnail, está aí o Twitter dela. Homestuck é um webcomic criado por Underhouse, que conta a história de um grupo de web amigos no início da puberdade, que viajam o mundo de um jogo recém-lançado chamado Sburb. O que eu acho inovador da história de Homestuck é como ela consegue retratar tão bem uma criança nerd dos anos 2000, que provavelmente assistia a abertura de Sonic Final Fantasy ou animações em Pivot. Então é muito fácil identificar com alguns personagens dessa história, principalmente se você é um usuário de Discord, onde você é cercado por gente estranhas e tóxicas. Nessa história, inclui uma porrada de personagens que eu vou explicar lá na frente. Mas nesse mundo existem humanos, trolls, leprechaun, furries e até entidade cósmica. E por fim, o Sans Verde. Antes de eu contar a história, eu tenho que explicar como funciona a webcomic, já que essa história é contada como se fosse um jogo. Então o criador teve a ideia genial de misturar a comic com um RPG, assim criando uma comic interativa, onde em todas as páginas tem o comando que indica o que o personagem vai tentar fazer, e embaixo tem um texto onde ele descreve a ação do personagem, e botões onde te leva para outras páginas, que de vez em quando viram uma daquelas opções de escolha de RPG, quando acontece um diálogo entre personagens. Mas aí... Ok... Tá, nossa, mas aí eu acho que então ele acaba criando muitas ramificações da história que provavelmente ele vai cortando aos pouquinhos, ele vai podando a história onde ela, entre aspas, dá errado. Porque não dá pra você seguir com uma história com vários caminhos pra sempre. A não ser que você também... os jeitos de você seguir com isso ou você poda o caminho que é errado, fazendo alguma coisa, tipo, fim ali,
ou você faz dar uma volta e voltar pra, entre aspas, linha do tempo principal. Porque senão vai dar... Nossa, vai dar tanta dor de cabeça pro autor. Vai ser um chat que, se você clicar, vai abrir um bate-papo, mostrando um chat de conversa entre personagens, onde cada personagem representa uma cor diferente e com nicks diferenciados. O problema é quando o personagem tem uma cor branca, então fica foda de ler. Antigamente, você até podia controlar os personagens, já que o site tinha um flash que infelizmente foi de base em 2020. Então tem certas partes que simplesmente a página não funciona. Então eles substituíram esse jogo por vídeos no YouTube mesmo. A história começa quando o John Egbert, o protagonista dessa história, acaba ganhando um Nerdão. jogo recém-lançado chamado Sburb. Em Homestuck, o quarto é um lugar onde os personagens apresentam mais as suas personalidades, onde nele você conhece os seus interesses e fascinações por algo, que pode ser por livros ocultistas ou até paixão em palhaço. O protagonista é apaixonado por filmes trash, que são filmes feitos com a bunda, principalmente se o Nicolas Cage estiver nele. Então é por isso que o seu quarto é coberto por posts de filmes com capas duvidosas ou com fotos do Nicolas Cage. Ele até ganhou de um presente de aniversário um coelho de pelúcia original que usaram ele como refém em um dos filmes ruins do Nicolas Cage. Nessa parte da história é o que a maioria dos leitores acaba desistindo de ler, até porque são mais de 100 páginas de tutoriais do protagonista tentando aprender a usar o Sburbo e tentando evitar ao máximo seu pai. Então ele vai querer passar o seu aniversário inteiro se escondendo dele para não tomar uma torta na cara. E afinal, o que é um Sburbo? Sburbo é um jogo com uma tecnologia bem avançada que consiste em mover e alterar sua casa e construir salas que nem no The Sims, e que dentro dele tem um vasto universo cheio de inimigos e mundo para explorar. Só que ele tem um problema, que ele não vem com tutorial, então você precisa aprender nas pressas como funciona tudo isso em menos de 4 minutos. Senão, um meteoro que está indo na sua direção vai destruir o seu bairro inteiro. Para isso eu vou tentar Porque explicar um jogo que... depois. Eu acho que é um jeito de não sobrecarregar os servidores. Você não aprendeu o jogo em 4 minutos, um meteoro vai explodir a sua casa. Sinto informar, é isso que você fez quando você pagou R$ 29,90 na Steam. Vamos apresentar os webs amigos do John. Rosie é um dos primeiros amigos introduzidos na história de Homestuck. O seu hobby é pôr histórias de terror cósmico, como por exemplo as histórias de H.P. Lovecraft, como o chamado de Cthulhu. Ela possui um grimório com descrições de monstros e de como invocá-los para o mundo real. E a sua paixão é escrever histórias sobre magos no seu diário, e de vez em quando ela joga no seu notebook. Você toca no seu violino. O seu quarto é de uma garota Ed dos anos 2000, que tem posts e arte que ela mesma desenhou de criaturas que parece que saiu das histórias do Lovecraft. A sua personalidade é de uma pessoa inteligente e sarcástica, passando esse ar de uma pessoa madura, mas ela ainda não consegue evitar de ser traída por coisas fofas e coloridas. E no seu tempo livre, ela tricota com as suas agulhas, que ao decorrer da história, ela se transforma em varinhas. Nesse momento da história, ela está tentando ajudar o John a entender como funciona o Sburb, mas a sua internet estava fraca, então ela tenta procurar outro lugar com um sinal bom. Só que quando a Rose tenta sair da sua casa, a sua mãe fica atrapalhando o seu caminho, então a Rose tentou procurar por outra saída. A sua mãe é fascinada por magos, então sua casa é enfeitada por pinturas de magos e estátuas de um feiticeiro, que a Rose tanto odeia. E a sua mãe, ela está fazendo de tudo para que ela não saia, porque ela está em uma fase irônica de ser dona de casa. Esse cara que tá nem aí para nada se chama Dave Stride, e ele é obcecado em parecer maneiro demais, que chega a ser irritante às vezes, mas ele é maneiro demais para se importar com críticas. Ele gosta de criar batidas improvisadas com seu tocadisco de DJ, e também de fazer umas rimas no chat dos seus amigos. O seu quarto é o típico de um adolescente, meu Deus, quanta cheio coisa, de pôsteres dos seus rappers favoritos, e também de uma comic chamada Máfia da Meia-Noite. Ele também coleciona 2 espadas ninja, que ele acabou perdendo uma delas para matar um corvo, que acabou roubando uma cópia do Sburb. A sua casa é enfeitada por fantoches que seu pai/irmão coleciona. No começo, o Dave achava eles maneiros, até porque ele idolatrava tudo que seu pai fazia. Mas depois de um tempo, ele começou a achar isso esquisito, e começou até a ter medo deles. Até porque teve um certo dia que ele teve um sonho com um desses fantoches encarando ele. Nesse momento da história, ele só tá enrolando para não baixar o Sburb, até porque ele é maneiro demais para jogar esses jogos de nerd. Esses jogos de nerdão. Pai/irmão. Então, eu acho que é o irmão dele, só que cria ele como se fosse pai dele. Entendeu? Provavelmente, tipo assim, eles não têm os pais deles mais.
E o irmão é bem mais... Eu peguei... Esse som foi eu pegando álcool em gel. Provavelmente o irmão dele é bem mais velho, eles não devem ter pais mais, então o irmão tá cuidando dele como se fosse pai. Acho que é isso. Então ele prefere 1000 vezes perder seu tempo acessando a internet e fazendo suas tirinhas irônicas. E essas tirinhas são os gibis com piadas internas que o criador de Homestuck ama colocar nas suas histórias. E também ele lê um quadrinho chamado Máfia da Meia-Noite, que é uma outra comic do criador de Homestuck. E eu quase ia esquecendo de falar isso, mas Andrew Russell, por algum motivo, tem um fetiche de colocar muitas piadas sobre bundas e pinto. E por fim, temos a Jade. Ela vive em uma ilha muito longe. Quase todos os a sua personalidade é de uma garota boba e inocente. E ela praticamente vive dormindo o tempo todo. O seu hobby é assistir desenhos animados antigos. Ela possui uma flauta, mas ela é horrível. Diferente do seu baixo, que ela é especialista nele. Ah, e ela é furry. E já que ela dorme muito, então ela vive se esquecendo de tudo. Então ela precisa criar lembretes para colocar nos seus dedos e lembrar. Seu quarto é coberto por pelúcias e posters de desenhos animados que ela assiste no seu tempo livre. Ela costuma se aventurar caçando com seu cachorro, que tem poderes de teletransporte, com o seu rifle de caça, herdado pelo seu avô. Bem, agora que eu expliquei as personalidades... Por que uma furry ia gostar de caçar e matar animais? Não é, tipo, todo o bagulho dela não é gostar de animais? Do John, vamos voltar a falar da história. Depois que o John come a maçã e desaparece na explosão do meteoro, ele é teletransportado para o Cipersférium, uma dimensão onde cada bolha representa um planeta, um para cada jogador que conseguiu entrar no médio, onde é sua casa, sua principal base. Nessa parte da história, são apresentados os personagens mais icônicos dessa webcomic, os Trolls. Os Trolls são a raça alienígena de Homestuck que vive no planeta Alternia. Eles possuem chifre na cabeça e uma pele cinzenta, e cada um deles são uma representação estereotipada dos signos. O hobby deles é tentar trollar Calma, eu quero tentar decidir qual que é o meu. O meu deve ser aquele primeiro. Por causa dos chifres encaracolados. Ah, não, tá escrito. O meu é o primeiro. O meu signo é Áries, é aquele primeirinho ali. O segundo é Touro. Ali o terceiro é Gêmeos. O quarto é Câncer. O quinto... eu não sei. Não sei. O Aracnídeos deve ser o Escorpião. O outro ali... Ah, não, tem o... Eu sou burra, tem o símbolo dos signos no peito deles também. Tá isso, é complicado, eu não sei. Eu não sei o símbolo dos outros signos que não é o meu. Capricórnio ali e a última Peixes. Qual que é o seu, tio, que tá de calcinha? Quem tá de calcinha? O peixe? Não, o peixe tá de saia. Tá de saia, relaxa, o seu não tá de calcinha. São uma representação estereotipada dos signos. O hobby deles é tentar trollar alguém na internet para matar o seu tédio. E a maioria deles são nojentos, que não é muito diferente dos Forchaner do planeta Terra. Cada troll tem uma cor diferente do seu sangue, e também é o único jeito de comunicar, uns utilizando emojis personalizados na conversa, e os outros se diferenciam nas escritas. E começando com Carcart, ele é aquele cara tóxico que todo mundo conhece na internet, que é bem babaquinha e ignorante com todo mundo, até conversando com ele mesmo do futuro. E até que faz sentido, já que o signo dele é o de Câncer, entendeu? É porque ele é um câncer em pessoa. Ele ama filmes românticos do Adam Sandler, e tem mania de escrever com o caps lock ligado, como se estivesse gritando. A Aradia é o estereótipo da protagonista de Crepúsculo, então ela possui zero de personalidade e carisma, e até parece que ela já morreu por dentro. Sinceramente, eu espero... Legal, é o meu signo esse daí, eu sou a Bela de Crepúsculo, adorei. Não, adorei. Esperava mais dela, até porque ela tem estilo. Therese é uma troll cega que adora comer giz de cera, gosta de fazer roleplay com seus ursinhos de pelúcias, e o seu passatempo é desenhar nas paredes com seu giz colorido, e fazer memes e escrever errado, porque ela é cega. E usa código de linguagem de Xpeak, trocando letras por números. Eridan é o estereótipo do gay chato, e ele costuma ser gado com todo mundo que interage no chat. Simplesmente eu não gosto dele, mesmo ele sendo do meu signo.
mas pelo menos ele tem um Homofobia. Homofobia. Como assim não gosta do gay chato? drip. Travos é um troll cadeirante que gosta de jogar Magic e RPG de mesa. Ele é legal e também corno. Solux é um nerdola que gosta de programar e hackear as coisas. Usa um óculos 3D bem estiloso e troca os S's por 2. E adiciona um I a mais nas palavras. Eu odeio ele porque ele me lembra eu. Ah, e seu óculos de sol é muito foda. Nepeta é uma troll furry que adora fazer RP com a Therese nos momentos livres. Ela adora desenhar e criar fanfics na sua caverna. E usa test face de gato, tipo ou emoji de gato com raiva. Frisca. Porque já tem 2 furry nessa história. Diz que elas parecem com a Mia Khalifa? Canalha. Não me importo muito com essa troll, mas ela usa uma motosserra que eu acho muito foda. Furry. Equils é um cavalo muito gado da Arádia, e ele pendura no seu quarto rentais de centauros, e ele é o troll mais babaca que o próprio Carcarte, que é o Câncer em pessoa. Ganzer é o personagem coringa da história, ele vive com a tal religião que ele é obrigado a seguir, e suas ações são muitas vezes imprevisíveis, e quase sempre importantes, mudando até o plot da história. E também ele é obcecado em uma marca de refrigerante, onde ele vive bebendo o tempo todo. Ganzer não é 100% bom e nem é 100% mal, ele só tá nem aí pra nada mesmo. Vive atrapalhando todo mundo e destruindo as coisas, e até mesmo matando outras pessoas. Por isso que ele é o personagem favorito de muita gente, e o meu também, porque ele pode ser do bem agora, mas em outra parte ele pode ser um tremendo de um filho da p***. Ah, eu sou muito Ed, eu gosto do personagem que mata a gente, ai, ninguém me entende, ai. Eu tô tentando fazer aquela pose da menina que mata, a psicopata rosa. Poderia dar não confie em palhaços que vivem chapado. Ah, e eu quase ia esquecendo de falar, mas existe uma página inteira explicando como é que os trolls fazem sexo. Tudo isso que eu mencionei anteriormente é apenas o tutorial do jogo. Nesse momento da história, é como se fosse o primeiro estágio dos jogadores. Cada um deles tem uma missão pessoal para se descobrir, enquanto viaja por portais que os levam aos outros mundos. Eles precisam continuar progredindo até alcançar o nível Deus, ou como é chamado, God Tier. Não ironicamente falando, o propósito do jogo não é simplesmente zerar o jogo, e sim os amigos que você encontra no caminho. Em Homestuck, a classe é definida como o papel do jogador em um RPG de mesa, e cada jogador ganha trajes que representam a sua personalidade, como se estivesse em um teatro. Existem 12 classes e 2 classes mestre, mas eu vou dar exemplos de algumas delas. Se você for muito maneiro e rebelde, tem uma chance de pegar exemplos de algum teatro. Existem bandido, príncipe, não sei o que é Hayer. Não lembro o que é Rogue, acho que é... Não sei. Bardo. Bruxo. Mage. Guerreiro. Mago. 12 classes e 2 classes mestre, mas eu vou dar exemplos de algumas delas. Se você for muito maneiro e rebelde, tem uma chance de pegar a classe príncipe. E se você for um lobo solitário e focado em cumprir os seus objetivos, você pode ganhar a classe do cavaleiro. E caso você seja traiçoeiro e egoísta, você ganhará a classe de ladrão. E se você não se importa com nada, você ganhará a classe do bardo, cuja única função é atrapalhar e irritar todos. O God Tier é quando a sua personalidade se alinha completamente com a sua classe, permitindo que você ganhe um traje especial e muito foda. Entendi. Seu mundo é conectado por 2 luas. Essa parte aí das classes meio que se exploda, né? Tá aí. Prospect e Desce. Prospect é a lua da luz, que representa o bem, enquanto Desce é a lua escura, simbolizando o mal. Essas 2 luas estão em confronto eterno sobre quem vai dominar o mundo dos sonhos. Ambas são habitadas por reis e rainhas. Um lado quer o bem dos protagonistas e fará de tudo para que eles vençam, enquanto o outro lado deseja que os protagonistas percam. Para acessar as luas, você precisa somente dormir. O seu objetivo como cidadão da lua depende de qual lado você escolher. Se você optar pelo reino de Prospect, você tem a obrigação de se sacrificar pelo bem, fazendo de tudo para salvar o mundo do apocalipse, pois no mundo de Homestuck existe um tempo limite para o mundo dos jogadores acabar, e o seu objetivo é derrotar o mal e criar um novo universo utópico. E se você escolher o lado de Desce, sua obrigação é atrapalhar e até mesmo matar os jogadores. Um dos personagens que desempenha esse papel, além de Ganzi, é o Jack Noir.
Caso você ficou com vontade de ler Homestuck, mas não quer que eu estrague a sua experiência com mais spoilers, então pule para essa parte do vídeo. Não, nessa altura do é um campeonato dos que se vilões mais exploda. foda de Homestuck. Ele era um agente de tese com a função de resolver todas as questões chatas do reino, mas acabou matando o rei e a rainha e roubando o trono para si. Depois disso, ele começou a dominar o mundo dos sonhos e caçando os protagonistas para evitar que atrapalhassem os seus planos. Ele se tornou um vilão tão poderoso que os protagonistas foram forçados a desistir dessa sessão, pois era praticamente impossível vencê-lo. Então o único jeito deles tentarem vencer é tentando recomeçar o jogo novamente, só que em outra linha do tempo com o Scratch. Um conceito extremamente complexo e confuso de explicar, que daria até um vídeo separado contando todas as alterações e mudanças no mundo, Meu Deus o que eu do não céu. vou fazer. O que eu posso resumir é que nesse processo, eles acabaram criando os Alpha Kids e uma nova raça chamada Querubins, ou como eu gosto de chamar, os Sans Verdes. Se você ficou com vontade de Eu ler não entendi Homestuck nada depois que desse final. explicamos o guia, eu acho que você já pode pular o começo para o ato 3, mas tem muitas informações que eu ignorei para não ficar chato o vídeo. Então a partir daqui vocês terão que caminhar sozinho para essa jornada. Mas se você realmente quer ler Homestuck, eu recomendo você ler do começo. O meu problema com Homestuck não é porque ele é ruim, pelo contrário, se ele fosse ruim eu não teria lido 8.000 páginas. E também, como eu poderia odiar Homestuck se ele tem um dos vilões mais carismáticos que eu já vi. O motivo de Homestuck ter 8.000 páginas é porque o criador não consegue criar nada sem encher a linguiça e introduzir conceitos complicados apenas para mostrar que essa HQ é inteligente demais para algumas pessoas, ou incluir piadas internas sem graça. Isso é o que afasta muita gente de ler ou de entender essa obra. Para você ter a ideia, é até complicado de explicar como os Trolls e os Querubins têm filhos. E o criador parece estar ciente disso, já que se auto-insere na obra como personagem, cuja função dele é só tentar explicar todo esse caos de uma forma resumida. E digo resumida, entre aspas, porque olha essa sim, quantidade de entendi. texto que você precisa ler. Mas eu confesso que eu fiquei obcecado por essa obra. Eu vivo entrando em fóruns para tentar entender ou aprender mais sobre esses personagens. Só que para eu entender como funciona uma raça, ou como funciona uma classe, são no mínimo 1 quilo de texto. E não fãs de obras complexas que botam 1 quilo de texto para explicar um conceito. Isso não torna sua obra inteligente ou boa. Pelo contrário, só afasta novas pessoas que queiram ler. Ao menos que você tenha síndrome de underground. Aí você tá sendo um paia. Cara, até parece interessante por ser um conceito diferente, tá? Uma webcomic que você interage, não sei o que, não sei o que lá. Mas 8.000 páginas? 8.000 páginas? Eu acho que eu não li 8.000 páginas na minha vida de nada. Isso é mentira, mas enfim. Joga em live. É que eu fiquei com medo de... Eu até pensei nisso. A gente dá uma verificada. Mas... eu fiquei com medo porque tem muita coisa de... pornografia. Tem hentai de cavalo. Eu tenho medo de ter isso de fato e ele só censurou no vídeo. Eu prefiro não. Vamos estar evitando.